Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui no nosso canal uma série de vídeos aí de dicas e tutoriais para vocês, para ensinar um pouquinho dos conceitos de SketchUp, um pouquinho sobre plano de corte, tá? São cursos um pouco mais simples, tá? Se você quiser se aprofundar os seus estudos ou aprender um pouco mais com precisão e os conceitos também, na descrição a gente deixou o link do nosso curso e também deixou o plugin que a gente utiliza aqui durante o desenvolvimento, tá? O plugin nosso aí. E vamos seguir com o vídeo aqui. Para esse vídeo, pessoal, vamos começar. A gente vai seguir essa referência aqui. É uma referência de uma cozinha na internet, tá? A gente pegou lá no Pinterest. E vamos seguir ela aqui. Como a gente não tem medida, a gente vai se basear mais ou menos, tá? E provavelmente essa é uma cozinha de apartamento. Eu vou colocar ela aqui ao lado. E a gente vai seguir nela aqui. Esse template que eu estou usando é um template padrão. Que eu criei aqui. Então a gente tem algumas etiquetas, a gente vai abordando isso ao longo do curso, vai criando as etiquetas que faltarem. E eu já deixo algumas coisas básicas aqui pro desenvolvimento, tá? Então vamos lá. Na nossa referência, pessoal, vou mostrar mais uma vez para vocês. A gente tem aqui uma área do fogão, provavelmente para cá a gente tem uma lavanderia. A área da pia, um espacinho para lavar louça e um espacinho para geladeira, tá? Cozinha assim padrão de apartamento. A gente tem um tom verde aqui em cima, um madeirado e uma pedra branca, tá? Parede de tijolinho. E conforme o desenvolvimento a gente vai utilizando outros materiais, outros revestimentos, tá? Vai criando alguns, justamente para dar aquela ajuda para vocês também aprenderem, se vocês não souberem, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui. Vamos considerar que a área de lavanderia tem 1,20 m, tá? Tem aquele vãozinho do fogão, eu vou considerar esse vãozinho com 15 centímetros. E eu vou considerar uma área de 70 centímetros, tá? Aí a gente tem um pedacinho sem nada, vou considerar 70. Depois vou considerar mais 1,30 da resto da pia. E vou considerar depois no final 80, tá? Da nossa cozinha. Como pra cá não vai aparecer no nosso projeto, a gente só vai expandir um pouquinho para a gente ter mais facilidade na hora de criar as vistas, tá? Com o nosso base selecionada, vou clicar aqui dentro. Eu uso o atalho F, ou você pode clicar aqui no Offset e vamos arrastar aqui, vamos digitar 15. A gente tem uma espessura na nossa parede. E vou colocar a altura como 2,70. 2,50. Geralmente o pé direito do apartamento é um pouquinho mais baixo. Com a tecla Z do teclado, eu clico, ou você pode clicar aqui na lupa, tá? E vou digitar 70. Vou apagar e vou digitar 70, aqui para mudar meu campo de visão, que assim eu consigo trabalhar mais facilmente, ó. Tava em 35, olha como fica apertado. Eu coloco 70, assim não distorce muito a imagem e a gente consegue ter maior amplitude. Já vamos posicionar mais ou menos, ó, só para vocês verem novamente onde está como que é a nossa referência. A câmera está mais ou menos nesse sentido aqui. Depois a gente enquadra certinho. Mas vamos com o atalho Ctrl 1 ou vem aqui, botão direito em adicionar. Criar uma cena para cá. Ótimo. Também no bem. Vamos colocar já por padrão a altura da nossa bancada. Eu gosto de usar a ferramenta Trena para facilitar, né, a fita métrica aqui, para definição de alturas e tudo. Eu uso o atalho T, ou você pode clicando aqui, pessoal. Eu vou usar muitos atalhos aqui, porque isso a gente ganha muito tempo. E aqui é onde tem a nossa estrutura, que a gente consegue acompanhar o que é componente, o que não é, tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui no chão e vou digitar 90, que vai ser a altura da nossa bancada. Já vou vir aqui com a ferramenta R, para mim criar um retângulo. E vou deixar ele... Tá vendo aqui embaixo, ó? Vai aparecer as dimensões. Ó. Cliquei, arrastei 2 metros, né, 200 centímetros. E esse 12 é a altura. Então eu vou digitar no teclado 2 metros. Eu arrasto o mouse até onde eu quero. E eu digito 200, ponto e vírgula no seu teclado. E você coloca a espessura. Eu vou colocar 5. E vou digitar a profundidade. Que eu quero na verdade essa profundidade aqui de 15. Depois mais 65. Quanto que ficamos? Com 80 centímetros de profundidade, tá?
Vamos expandir ela aqui. Clicar aqui, pegar bem esse cantinho. Vamos expandir ela para cá. Se a gente decidir depois, a gente pode encurtar ela um pouquinho mais. Mas aqui a gente teria 65, que seria o ideal ali para um fogão, né? Tudo. Aqui a gente desconsidera por enquanto, tá? Então vamos lá. Já temos aqui nossa bancada, entre aspas, preparada. Vamos já posicionar um rodapé. Eu gosto de deixar com 12 centímetros. Vou fazer novamente retângulo. Vou apertar o P, que é o push pull, tá vendo? Ó? Tava no retângulo, R, P, push pull. E vou arrastar até aqui na frente. E vou depois diminuir 10 centímetros. E aí eu posso vir e fazer a mesma coisa com a nossa bancada. Como que eu edito assim? Eu vou clicar, sempre quando eu acabo de fazer aqui do lado, sempre quando eu acabo de criar uma estrutura, ela fica assim, então se você deforma ela, né? Se você pegar uma linha, você deforma ela. Eu dou sempre 2 cliques e aperto G para criar um grupo. Ou 2 cliques, seleciona tudo, né? Ou arrasta e seleciona. Botão direito, criar grupo. Prontinho. A gente cria um grupo, fica mais fácil. Quando a gente clica em editar, como eu uso atalho, eu pressiono Ctrl D e ele oculta o resto do modelo, tá? Ou você pode entrar aqui e selecionar. Ver se dá para fazer por aqui. Por aqui não vai dar não. Então a gente vem aqui, clica para editar. Você pode vir aqui nas extensões em preferências e procura aqui em atalhos, ocultar. Vai estar aqui, ó. Visualizar, editar componentes, ocultar o resto do modelo. Você atribui um atalho aqui e clica no maisinho, você consegue editar e oculta. Eu faço isso também para o raio-x, com o uso Alt X. Tá, isso aqui facilita bastante no dia a dia. O uso de atalhos, pessoal, vai facilitar muito aí o trabalho de vocês. Vamos continuar aqui. Já fiz uma bancada, já fiz o meu rodapé. Tá, eu vou deixar aqui. Se eu deixar aqui com 65 padrão, eu vou ter aqui 50. Eu acho muito pouco 50 aqui. Tá, provavelmente aquela bancadinha lá não tinha 15 de profundidade na nossa referência, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu coloquei 15, mas eu acho que 15 vai ser muita coisa. Vamos diminuir essa distância. Deixei 15, vamos deixar só 5. E vou aumentar 10 aqui. Assim eu consigo... Opa! Aqui, seleciona. Vem aqui, pronto. Agora temos total 70 centímetros. E aqui 65. Agora tá uma medida boa. Confortável. Tá vendo a importância de ocultar o resto do modelo? Fica mais fácil, ó, porque às vezes está dentro da parede. Aí você vem, seleciona, oculta e vem aqui e pronto. Aqui, vamos criar já, ó, vou criar um retângulo aqui. E vou colocar com 1,5. E vamos subir esse pedaço até o teto. Mas por que eu estou usando 1,5? Isso aqui vai ser importante, porque a gente também vai abordar aqui nessas aulas a questão de gerar o plano de corte, tá? Mais pra frente a gente vai entender isso daí. Então, eu gerei até em cima, vou criar um grupo com a tecla G. Tá vendo que ele só tá aqui em agrupar? Como eu vou usar mais, eu vou chamar isso aqui, vou apertar o C, ou vem aqui, botão direito, criar componente. Vou colocar o nome de lateral tamponamento. Vou deixar assim e vou dar um criar. Pronto. Agora, sempre que a gente for fazer uma lateral de tamponamento, a gente vai usar essa peça aqui, tá? Então eu posso vir aqui, ó, duplicar ela para mim fazer engrossado, selecionar as duas com Ctrl, aperta a letra M para mover. Você pode ver que é como se eu estivesse vindo aqui clicando, tá? Mas o atalho facilita muito. E aperto o Ctrl, ó, apertei o M para mover, vou selecionar primeiro, com Shift ou com Ctrl selecionado, aperto o M e aperto o Ctrl. Tá vendo que fez esse maisinho? Quando eu clicar, eu consigo copiar e ela vai lá para o outro lado. Se eu seleciono, ó, M, selecionar só essa peça e aperto o Ctrl 2 vezes, tá vendo que fez essa setinha? Se eu arrastar e clicar, eu fico copiando quantas vezes eu quiser. Agora,
Se eu seleciono, aperto M e o Ctrl uma vez, a hora que eu clicar para colocar ela no lugar, parou de copiar, tá vendo? Outra questão importante, vamos supor que a gente seleciona essa peça, se eu aperto Ctrl, tá vendo o maisinho ali? Eu posso selecionar, mas e se eu quiser desselecionar? Eu não consigo. É a hora que eu aperto Shift, tá vendo que o Shift tem o mais e o menos? Eu posso tanto desselecionar como selecionar, tá? É uma dica aí pro pessoal, simples, mas muitos ainda não conhecem. Certo, pessoal? Vamos terminar essa caixaria, digamos assim, da geladeira. Vou usar a trena e vou colocar aqui a altura com 1,95. Vamos analisar a largura que temos, 74. Ótimo. Tá? A gente tem que se atentar nessa largura, porque a maioria, tá? O certo é olhar o manual de cada geladeira, mas a maioria vai pedir sempre 2 centímetros de respiro de cada lado, tá bom? Então vamos lá. Vou aproveitar, fiz a altura, daqui para baixo eu quero livre para geladeira, tá? Quero 1,95 livre. Daqui para cima eu vou pôr um armário. Vou aproveitar esse lateral de tamponamento, vou apertar o Ctrl, copiei. Com a letra Q, ou aqui em rotacionar, a gente consegue modificar, tá vendo? Então, aqui é importante a gente selecionar um eixo, porque tá vendo, ó, aqui é verde, aqui fica vermelho, se eu vir aqui em cima vai ficar azul, tá vendo? Por quê? Se eu tô com a peça selecionada, apertei o Q para rotacionar. Se eu clico uma vez com o mouse e arrasto o mouse para frente, e clico de novo, olha, eu consigo movimentar e girar a peça. E a hora que eu clicar, ela fica do jeito que eu deixei, tá? Vamos lá. Eu quero rotacionar ela primeiro de assim, ó, no verde. Eu clico, arrasto e viro. Tá vendo? E agora eu vou posicionar ela com o M na onde eu quero. Com a tecla S, a gente ferramenta de escala, eu venho aqui e seleciono a escala aqui e puxo. Tá vendo? Esse já tá o nosso tamponamento da parte de baixo. Uma dica. A gente aborda bem essa parte de componente dinâmico, né? Que é o que a gente está usando aqui, de criar componentes. A gente aborda muito no nosso curso de componentes dinâmicos, tá? O link da descrição mostra o curso, você tem ele passo a passo tudo certinho. Mais uma dica para vocês. Clica com o botão direito em algum lugar onde tem essas seus... Aqui eu tenho bastante plugins, né, instalado, mas no caso de vocês vai ter algo padrão. Você pode vir aqui, clicar com o botão direito e procurar a opção componentes dinâmicos e clica. Se a sua não tiver com esse sinalzinho, você clica aqui em cima, vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Tem a mãozinha, esse aqui e esse outro. De forma simples, a mãozinha é quando configuramos, a gente vai ver também nessas aulas, quando configuramos para a gente ter uma animação ou quando a gente clica, se o objeto tiver alguma função, vai fazer aquela função funcionar, abrir uma gaveta, abrir uma porta, enfim, a gente vai aprender isso aí também, de forma simples, como eu falei no YouTube, de forma mais aprofundada no nosso curso. Essa segunda função são as opções que esse componente tem. Vamos lá, clica para vocês verem. Aqui, ó, opções do componente, o nome que a gente deu quando a gente estava criando, você lembra? Ó, nenhuma opção para escolher. Agora que vem a parte interessante, para muitos pode ser algo complexo, mas é só questão de se acostumar, pessoal. Nessa outra opção, você clica atributos do componente. Olha só, aqui a gente tem uma janelinha que a gente consegue personalizar o nosso componente através de códigos e funções matemáticas. Calma, eu sei que de primeira vista pode parecer alguma coisa muito complexa, mas não é. Clica nesse maisinho aqui e você vai ver algumas descrições, tá? Mais para frente eu faço um vídeo explicando melhor, mas só para você entender. Quando a gente clica, deixa eu minimizar para não confundir vocês, e vou arrastar essa janelinha aqui para cima. Você viu que a peça estava grande, certo? Eu queria escalonar ela para ela ficar só aqui. Você viu quantas opções tem aqui, ó, de escalonar? Você viu? Isso incomoda, porque a gente está longe, ó, a gente tem que ficar com o mouse passando aqui, isso aqui atrapalha muito. Vamos abrir de novo o nosso atributos do componente, tá vendo? Tô com a minha peça selecionada, certinho, vou clicar naquele maisinho
e eu venho nessa opção aqui, ó, Scale Tool. Clicou aqui, aparece todas as alças de escala visíveis. Vamos clicar nesse botãozinho aqui, detalhes. Ó, usuários não podem ver esse atributo. Vamos desmarcar todas essas caixinhas e vamos clicar em aplicar. Clica na sua janela do Sketch e aperta o atalho S ou clique em escalonar. Não conseguimos mais escalonar o objeto. Por quê? Tiramos todas as opções. Agora, vamos supor que eu quero apenas escalonar a largura e a altura, para facilitar minha vida. Clico aqui e eu vou procurar os eixos. Tá? Geralmente a gente usa essas três opções aqui, tá? Dependendo da sua necessidade aí. Vamos lá. Aqui, pessoal, dependendo da forma como você criou, quando você criou o componente, vai mudar, tá? Então, às vezes o eixo seu Z, eixos, são aqui, ó. Tá vendo aqui que tem essa linha verde, a vermelha e a azul? Esses são os eixos, tá? O X, que é o vermelho, o Y, que é o verde, e o azul, que é o Z. Como a gente criou essa peça já daqui para lá, provavelmente o nosso eixo de cima vai ser o azul. Vamos clicar nele e aplicar. E vamos clicar aqui novamente na cena e apertar o S. Olha lá. A gente só tem agora uma opção. Já conseguimos escalonar mais fácil. Vamos adicionar também essa daqui. Como a gente criou a peça daqui para cá, provavelmente o nosso eixo aqui vai ser o Y, que é o verde, longo do verde. Aplica. Vamos clicar na cena e apertar a escala novamente. Prontinho, pessoal. Tá vendo? Facilitou. Podemos fechar ou minimizar. E agora a gente consegue ajustar com muito mais facilidade. Vamos ver se os outros componentes teve essa mesma modificação. Vamos selecionar essa. Ele esteve. Por que que ele esteve? Pessoal, para vocês entenderem. Se eu crio uma base, tá? Isso aqui é conceito básico. Em a maioria dos programas de 3D funciona assim. Se eu tenho uma base e eu preciso duplicar ela umas 100 vezes, cada base dessa, vamos ver se eu consigo mostrar, tem as linhas, né? Essa é uma geometria simples, mas tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é tudo linha. Isso pesa, pessoal. No seu computador, dependendo do seu computador, você pesa. O que que a gente faz então? Se eu crio um componente dessa base e faço ele 1000 vezes, ó, tem 1000 dessas bases. Olha só. O nosso programa, claro que tem também ali um certo peso, mas o nosso programa ele lê de forma mais fácil e mais rápida. Por quê? Ele vai ler somente esse componente aqui, tá? Esse componente. Por quê? Os outros são uma cópia dele. E ele entende que se ele vê esse, os outros são iguais. Então, isso poupa a memória no seu computador, no seu notebook e fica um arquivo mais leve, mais fluido, tá? Por isso, muitas vezes, se você tem costume de pegar algum arquivo de alguém para executar, para fazer alguma coisa e vem muito pesado, provavelmente é falta de otimização, tá? Mais para frente, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários otimização, que a gente prepara um vídeo só sobre isso, tá bom? Para o SketchUp. Vamos lá, vamos continuar aqui. A gente fez essa base e eu já vou pegar, vou copiar ela e colocar aqui para cima. Com a ferramenta T, vou deixar 7 centímetros. Porque eu quero engrossar essa peça, mas não quero que ela seja inteiriça. Isso influencia no nosso plano de corte, certo? Vamos copiar ela lá para o fundo também. E aqui, ó, na nossa lateral também. Vou deixar 7. Vou selecionar e vou colocar aqui. Aí vocês perguntam, por que que eu não cliquei e entrei dentro do grupo e ocultei o resto? Por que que tá aparecendo tudo? Porque a gente falou, se eu entro, vou dar um exemplo para vocês aqui, mais fácil, para nós não mexer no nosso modelo. Vou criar 2 quadrados e são componentes. Se eu dou 2 cliques e modifico esse,
ele vai modificar o outro, porque um reconhece o outro, certo? Se eu entrar nesse e modificar esse, o outro reconhece. É o que a gente falou, né? Que o computador ele vai calcular apenas um e os outros são iguais. Ah, mas e se eu mexer na escala desse? Esse não reconhece, porque a gente está trabalhando por fora desse componente. Mas eu quero que essa lateral seja diferente dessa e eu preciso entrar lá dentro da lateral. O que a gente faz? Temos dois componentes. Se eu clico com o botão direito e venho aqui em tornar único, repara aqui, ó, na nossa estrutura. Tornar único. Você viu que mudou para 3? Tava 2, vou tornar único, mudou para 3. Agora esse componente é independente do outro, tá vendo? Ó? Agora eu consigo ocultar e trabalhar somente nele. Ele se tornou um outro componente, não tem mais nada a ver com esse. Mas as informações que eu tenho nele, ele puxou do outro. Ah, como assim? Vamos fazer com a nossa lateral aqui. Essa lateral, vou tornar única, para a gente não mudar aquela lá. A gente tem as ferramentas de escala, certo? Vou copiar ela. Se eu alterar essa, alterar a outra, certo? Mas se eu clicar com o botão direito e tornar único, eu ainda mantenho as ferramentas de escala que eu configurei dessa. Deu para vocês entenderem isso? Então, pessoal, essa é uma forma básica, tá? Eu acho que para a primeira aula acabou ficando até um pouco mais complexo do que eu esperava aqui passar para vocês. Mas tudo bem. Eu peço que vocês que têm interesse em aprender aqui no YouTube de forma gratuita, deixe pelo menos seu like aí e se inscreve no canal. E compartilhe aqui nos comentários se você já conhecia o SketchUp e essas ferramentas que a gente apresentou e o que você gostaria de ver durante esse processo de projeto que a gente está fazendo aqui, tá? Peço que vocês repliquem isso que a gente fez, tá? Não precisa ser nessas dimensões, pode ser no projeto de vocês, mas seria interessante vocês fazerem esse caminho, tá? Façam uma cozinha e deixam nessa etapa aqui, que a gente no próximo vídeo vai vir com mais conceitos e vamos continuar essa cozinha, que no final eu te garanto que vai ser totalmente diferente do que você aprendeu ou viu até hoje do SketchUp, tá? Porque além de uma ferramenta extraordinária para a parte de modelagem e apresentação, a gente que trabalha com móveis planejados, você que trabalha com serralheria, você que trabalha com mecânica, qualquer coisa, engenheiro, qualquer coisa, você consegue extrair informações importantes aqui do SketchUp, tá? Esse curso em si, a gente vai estar trazendo informações importantes da parte de marcenaria e um pouquinho de serralheria, tá bom? Então vamos continuar na próxima aula. Deixe seu like, isso fortalece a gente continuar trazendo mais conteúdo aqui pra gente no YouTube, tá bom? Valeu, falou e fui!